Prezados alunos, vamos iniciar nesta aula o estudo dos precedentes judiciais, também chamado de direito jurisprudencial. No Brasil, como se sabe, vigora o sistema do civil law, isto é, do direito legislado. O ordenamento jurídico brasileiro é composto preponderantemente pelo direito legislado, pelas leis. Em alguns países, vigora o sistema do common law, em que o ordenamento jurídico é composto preponderantemente pelos costumes e pela jurisprudência. Jurisprudência, também conhecida como costume judiciário, que é a reiteração uniforme e constante de decisões judiciais no mesmo sentido, como ocorre, por exemplo, na Inglaterra. Muito bem. No Brasil, então, vigora o civil law, que é o direito legislado, como regra. Em alguns países, o common law, que seria o direito costumeiro e a jurisprudência. Muito bem. O Código de Processo Civil de 2015 aproximou do sistema brasileiro o sistema do common law. Então, hoje nós podemos dizer que vigora no Brasil preponderantemente o sistema civil law, mas com acenos, com algumas intercorrências de sistema common law. Por quê? Porque tornou-se obrigatório o cumprimento de certos precedentes judiciais e de certas súmulas. As súmulas que devem ser cumpridas obrigatoriamente são as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Aliás, esta obrigatoriedade decorre da própria Constituição Federal. Mas também se deve cumprir obrigatoriamente as súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e também as súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. Então nós temos 3 categorias de súmulas, portanto, que devem ser cumpridas obrigatoriamente. As súmulas vinculantes do STF, as súmulas do STF em matéria constitucional e as súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. As demais súmulas não são obrigatórias, por exemplo, súmulas do Tribunal de Justiça, súmula do Tribunal Regional Federal, etc. Muito bem. E temos também os precedentes judiciais obrigatórios ou vinculantes. Esses precedentes obrigatórios são as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, em controle concentrado de constitucionalidade, e também os acórdãos prolatados no incidente de resolução de demandas repetitivas, acórdãos prolatados em recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, acórdão prolatado em incidente de assunção de competência e, por fim, orientação do plenário ou do órgão especial do tribunal ao qual o juiz se encontra vinculado. Então, uma decisão do plenário do Tribunal de Justiça ou do órgão especial do Tribunal de Justiça. Tudo isso depois nós vamos analisar com mais calma, tá? Mas só repetindo, então, os precedentes judiciais obrigatórios, então, seriam então, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial ou extraordinário repetitivo, em incidente de assunção de competência e as orientações do plenário ou do órgão especial do tribunal. Portanto, não é todo precedente judicial que é obrigatório, não é toda súmula que é obrigatória, mas apenas estes precedentes judiciais citados e estas súmulas citadas. Muito bem. A primeira questão que surge é quanto à constitucionalidade desta obrigatoriedade, que cria uma espécie de hierarquia no poder judiciário. Uma primeira corrente sustenta que esta obrigatoriedade é inconstitucional,
pois viola o princípio do livre convencimento do magistrado, o princípio da livre convicção do magistrado. Somente a Constituição Federal poderia prever esta obrigatoriedade e não a lei ordinária, de modo que estas hipóteses seriam inconstitucionais, salvo a questão da súmula vinculante, que é prevista na Constituição, e também a decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, cuja obrigatoriedade também é prevista na Constituição, mas as demais hipóteses seriam inconstitucionais. Muito bem. Uma segunda corrente sustenta que não há inconstitucionalidade, pois o que se visa preservar são 3 princípios. Primeiro, o princípio da isonomia, que é conferir um tratamento igual a todos os jurisdicionados, para que, quando a questão for idêntica, se a questão jurídica é a mesma, a decisão teria que ser a mesma. Teria que ter a mesma fundamentação jurídica. Então, visa preservar o princípio da isonomia, visa também preservar o princípio da segurança jurídica, no sentido de evitar decisões judiciais conflitantes. E, por fim, visa preservar também o princípio da legalidade, isto é, o respeito à lei. Explicando. Modernamente, entende-se que a norma jurídica é o resultado de uma interpretação. Então, quando o Poder Legislativo edita a lei ainda não está pronta e acabada, porque ela ainda carece de uma interpretação judicial que irá complementá-la. Por isso que se diz, a norma jurídica é o resultado de uma interpretação. Muito bem. Então, uma decisão judicial, ela serve para solucionar o caso concreto e também para conferir à norma jurídica a interpretação adequada. Muito bem. Então, quando se torna obrigatório o cumprimento dessas súmulas e desses precedentes judiciais, o que se visa preservar é o princípio da legalidade, isto é, o respeito à lei. É o respeito à forma como a lei deve ser interpretada. Portanto, o princípio da legalidade hoje significa respeitar não só a lei, mas respeitar também a forma como a lei é interpretada pelos tribunais. Portanto, ao tornar obrigatório o cumprimento desses precedentes e dessas súmulas citadas, simplesmente o objetivo foi cumprir o princípio da isonomia, princípio da segurança jurídica e também o princípio da legalidade, respeito à norma jurídica, isto é, respeitar a norma jurídica é respeitar a forma como ela deve ser, como ela é interpretada pelos tribunais. Muito bem. Vamos iniciar um breve conceito sobre precedente judicial. Precedente judicial também é conhecido como ratio decidendi ou holding. São expressões sinônimas, então, precedente judicial, ratio decidendi ou holding. O que vem a ser o precedente judicial? É a tese jurídica adotada na fundamentação de uma decisão judicial que foi essencial para a resolução de uma questão jurídica. Então, vejam só. O precedente judicial, então, é uma tese jurídica, é a fundamentação. É a fundamentação jurídica essencial para se resolver aquela questão. Isso é o precedente. Fundamentação jurídica essencial para a solução de determinada questão. Percebam que eu estou falando em fundamentação. O precedente judicial, ele não é propriamente uma decisão. A decisão é aquilo que consta no dispositivo do acórdão, não é isso? Pois bem, o precedente não é propriamente a decisão, ele é a fundamentação, isto é, as razões da decisão. Tá? Então, muito bem. Então, o precedente ele é formado a partir de uma decisão, mas ele não é propriamente a decisão, e sim a fundamentação jurídica da decisão. Muito bem. Imaginemos o seguinte. O sujeito se casou e depois ele descobriu que
que a sua mulher tinha uma determinada doença grave. Daí ele moveu uma ação, uma doença grave anterior ao casamento. Daí ele moveu uma ação para anular esse casamento. E o casamento não foi anulado. E a fundamentação foi: doença grave não é motivo para anulação, pois viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a tese jurídica, o precedente é isso. Não se pode anular casamento por doença grave porque viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou um outro exemplo. Imaginemos que o sujeito, que uma mulher entre com uma ação de anulação de casamento porque ela descobriu que o seu marido era pederasta, homossexual. Então ela moveu uma ação para anular o casamento, alegando que o marido é homossexual e já era homossexual antes de casar. E imaginemos que o julgamento seja improcedente. Foi improcedente esta ação e a fundamentação jurídica foi a seguinte: não se pode anular casamento com base em homossexualidade anterior, pois isso é uma homofobia, isso viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? Então nós temos a decisão é aquilo que julgou improcedente a ação. E a fundamentação relevante aqui, não se pode anular o casamento com base em homossexualidade, porque isso viola a dignidade da pessoa humana. Isso é o precedente, é a fundamentação jurídica que gerou aquela decisão judicial. Muito bem. Nem tudo que consta na fundamentação é precedente. Só é precedente aquela fundamentação essencial, imprescindível para a decisão. Aspectos secundários da fundamentação, aspectos supérfluos da fundamentação, não podem ser chamados de precedentes, e sim de obiter dictum. Obiter dictum é o argumento jurídico acessório, dispensável, não essencial. Portanto, não se trata de precedente. Então nós sabemos, precedente judicial é a fundamentação relevante, essencial para a decisão. Agora, nem tudo que está na fundamentação é precedente. Que a fundamentação dispensável, supérflua, que não foi essencial, não é precedente, e sim obiter dictum. Muito bem. Então, o precedente é a fundamentação jurídica essencial adotada na decisão judicial para solucionar determinada questão jurídica. Agora imaginemos que no tribunal o acórdão tenha sido unânime, mas cada desembargador votou com uma fundamentação jurídica diferente. Isso é precedente? Não. Se cada um votou com uma fundamentação jurídica diferente, isso não é precedente. O precedente a fundamentação jurídica tem que contar com o apoio da maioria ali dos desembargadores ou ministros que participaram do julgamento. Não precisa ter unanimidade, mas tem que contar com a participação da maioria. É o que diz o enunciado 317 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Então, acórdãos com divergências que chegam à mesma conclusão, acórdão com divergência, mas que chega à mesma conclusão, só será precedente aquela fundamentação que foi apoiada pela maioria absoluta. Muito bem. E vale lembrar também que nem todo acórdão é precedente obrigatório. Precedente judicial obrigatório, somente aqueles que eu mencionei no início da aula. Métodos de identificação do precedente. Então, precedente é a fundamentação jurídica essencial para a decisão. Bom, como que eu identifico um precedente? Nós temos primeiro o método de Van Baal. Esse método de Van Baal diz o seguinte: a tese jurídica só será precedente quando a sua exclusão alterar a conclusão do julgamento. Quer dizer,
Eu vou pegar então o acórdão e tem determinada tese jurídica. Se eu tirar aquela tese jurídica, o resultado vai ser diferente. Então, é o método de Van Baal, segundo o qual uma tese jurídica só deve ser precedente quando, excluindo-a mentalmente, a decisão teria um resultado diferente. Tá? Então, esse é um método interessante para se identificar aí o precedente. Mas ele é um método falho porque, às vezes, a decisão se baseia em duas fundamentações jurídicas. De modo que, se você tirar uma, o resultado vai ser o mesmo. Se você tirar uma, vai ser o mesmo resultado. Porque, às vezes, tem mais de uma fundamentação jurídica que gera aquela decisão. Muito bem. O segundo método é o método de Goodhart. Esse método de Goodhart diz o seguinte: a tese jurídica, que é precedente, é aquela que fundamenta aqueles fatos relevantes da decisão. Tá? Então, é o método de Goodhart. A tese jurídica. Primeiro eu vou identificar os fatos relevantes para aquela decisão. Identifiquei os fatos relevantes, agora eu vou identificar os fundamentos jurídicos deste fato relevante. Então, é um outro critério. Primeiro identifica-se os fatos relevantes para aquela decisão e, em seguida, identifica-se os fundamentos jurídicos destes fatos relevantes. Por outro lado, os precedentes judiciais podem recair sobre qualquer questão jurídica, seja uma questão de direito material, seja uma questão de direito processual. Portanto, o precedente pode versar sobre questões processuais e também sobre questões de mérito. É o que diz o enunciado 327 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Qual é a diferença entre um precedente judicial e a coisa julgada? A coisa julgada, ela vai recair sobre o dispositivo da sentença ou do acórdão, e também, agora com o novo código, também recai sobre questão prejudicial também. Muito bem. Mas a coisa julgada só atinge as partes. Já o precedente, ele não vai recair sobre o dispositivo, ele vai recair sobre aquela fundamentação jurídica. Então, o precedente recai sobre a fundamentação jurídica essencial e não sobre o dispositivo. E o precedente, obrigatório, é claro, né? Ele tem efeito erga omnes, porque ele vai atingir todas as pessoas, à medida que todos os juízes vão ter que julgar daquela forma. Então, resumindo, coisa julgada atinge o dispositivo e a questão prejudicial. Recai sobre o dispositivo e a questão prejudicial, e só atinge as partes. Precedentes, recai sobre a motivação essencial para julgar a questão jurídica. E tem efeito erga omnes, porque vai vincular todo mundo. Muito bem. O Código fala em precedentes, jurisprudência e enunciado de súmulas. Então surge a questão, qual a diferença entre precedentes, jurisprudência e enunciado de súmulas? Bom, enunciado de súmula, diga-se, é o que antigamente a gente falava súmula, simplesmente súmula. E o Código agora colocou essa expressão enunciado de súmula, que na verdade é o que antes se chamava simplesmente súmula. Quer dizer, uma alteração totalmente inócua aí da terminologia. Vamos lá. Precedente, conforme já vimos, é a fundamentação jurídica relevante, essencial para a solução de determinada questão. Tá? Os precedentes obrigatórios só são aqueles que eu citei, né? Os acórdãos prolatados pelo STF no controle concentrado de constitucionalidade, acordos de assunção de competência, de incidente de resolução de demanda repetitiva, recurso especial extraordinário com efeito repetitivo e uma deliberação do plenário ou do órgão especial dos tribunais, às quais os juízes se encontram vinculados. Por exemplo, do Tribunal de Justiça, uma deliberação do órgão especial do plenário do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, etc. Muito bem. Então, precedente é a fundamentação jurídica relevante para a solução de uma determinada questão.
Já a jurisprudência é aquele sentido tradicional. Jurisprudência é a reiteração uniforme e constante de decisões judiciais no mesmo sentido. Então, jurisprudência seria, então, quando no tribunal se decide determinada questão de forma uniforme e constante no mesmo sentido. Seria, então, costume judiciário ou jurisprudência, que seria a reiteração pelo tribunal de decisões judiciais no mesmo sentido. Tá? Aquilo que reflete a posição do tribunal. Muito bem. A jurisprudência não é vinculante. Tá certo? A jurisprudência não é vinculante. Os juízes não são obrigados a seguir jurisprudência. Salvo quando ela se tornar súmula, e tem que ser súmula do STF ou do STJ. Súmula do STF ou do STJ vincula. Mas uma jurisprudência que não evoluiu para súmula, ela não é vinculante. Ao passo que os precedentes, desde que sejam aqueles precedentes obrigatórios, né, são vinculantes. Jurisprudência exige a repetição de decisões judiciais no tribunal no mesmo sentido. Precedentes não, basta uma decisão. Então, um acórdão no incidente de resolução de demanda repetitiva, um acórdão no recurso especial repetitivo, etc. Basta um acórdão. A jurisprudência é a reiteração de acórdãos no mesmo sentido. Tá? Então, eis então a diferença. Precedente judicial, aqueles previstos como vinculantes, né? Precedentes judiciais são vinculantes naquelas hipóteses citadas, e basta um único acórdão para que seja precedente. Já a jurisprudência exige a repetição de acórdãos e não é vinculante, a não ser quando evoluir para a súmula do STF ou súmula do STJ. Bom, e a súmula? A súmula é a síntese de uma jurisprudência dominante. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 926 do Código de Processo Civil. Então, é a síntese, a súmula é a síntese escrita de uma jurisprudência dominante. É claro que o procedimento de edição de súmula encontra-se previsto nos regimentos internos dos respectivos tribunais. Então, a súmula é um método de trabalho para facilitar a tarefa judicante, né? Então, para facilitar a tarefa de judicante de julgar, então, elabora-se as súmulas, tá? Que seria a síntese, a suma de uma jurisprudência que já é dominante. As súmulas, elas devem se referir expressamente à situação fática dos casos que motivaram a sua criação. É o que diz o artigo 926, parágrafo 2º. Então, a súmula é importante, né? Essa nova concepção, porque a súmula tem que se referir expressamente à situação fática, aos fatos que motivaram a sua criação. Então, aquelas súmulas que antigamente, tinha muita súmula que simplesmente repetia texto de lei, não é isso? Isso não pode mais. A súmula tem que se referir a uma situação fática, que motivou a sua criação. Muito bem. Vale lembrar que, em sentido amplo, alguns processualistas vêm dizendo que a jurisprudência, em sentido amplo, abrange os precedentes, a jurisprudência e as súmulas. Assim como os precedentes, em sentido amplo, abrangeriam os precedentes propriamente dito, a jurisprudência e também as súmulas. Tá? Mas me parece que o correto é realmente distinguir esses três fenômenos, porque a lei não contém palavras inúteis. Muito bem. Deveres dos tribunais. O artigo 926 do Código de Processo Civil prevê os deveres dos tribunais. Então, os tribunais têm 5 deveres aí. Uniformizar a jurisprudência, manter a jurisprudência estável, íntegra, coerente e dar publicidade aos precedentes. Esse dever de publicidade está no artigo 927, parágrafo 5º. Muito bem. Dever de uniformizar a jurisprudência. Bom, nós temos as cortes de justiça e as cortes superiores. As cortes de justiça são os tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho. Tá? As cortes superiores seriam, então, os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, STJ. Muito bem. A função de uniformizar a jurisprudência
é a de solucionar as divergências entre os órgãos internos dos tribunais, entre os órgãos fracionários dos tribunais. Então tem uma Câmara do Tribunal de Justiça decidindo de um jeito e outra Câmara decidindo de outro jeito a mesma questão jurídica. Então, uniformizar, solucionar as divergências dos órgãos fracionários. Essa função de uniformização, a rigor, é uma função das Cortes de Justiça, isto é, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal. Já as Cortes Superiores, elas têm a função de dar unidade ao direito. Unidade ao direito. Por quê? Porque é ela que dá a última palavra. Então, ela diz como o direito deve ser aplicado em todo o território nacional. Então, uma decisão do STF, o STJ, tem essa função de dar unidade ao direito. Dar a última palavra sobre como deve o direito ser interpretado em todo o país. Então, cuidado. Função de uniformizar o direito. É função das Cortes de Justiça. Função de dar unidade ao direito. É função do STF e do STJ. Outro dever, o dever de manter a jurisprudência estável. Manter a jurisprudência estável é o dever que tem os órgãos fracionários dos tribunais de cumprir os seus próprios precedentes. Tá? Para manter estável, o próprio tribunal tem que cumprir os seus próprios precedentes. Muito bem. Então, manter a jurisprudência estável, então, é o dever que tem os órgãos fracionários dos tribunais de cumprir os seus precedentes. Portanto, a modificação de um precedente obrigatório, depende de um procedimento específico, previsto no regimento interno. Então, aquilo que foi decidido, por exemplo, no incidente de resolução de demanda repetitiva, de assunção de competência, para alterar isso não pode ser alterado no corpo de um acordo. É preciso que se instaure um procedimento específico. Um procedimento específico para discutir essa alteração. Depois nós vamos falar disso. Enquanto não alterado esse entendimento através de um procedimento específico, tem que cumprir o precedente, salvo se vier uma nova lei alterando o precedente. Porque se o precedente for alterado por lei, daí então é possível, evidentemente, que nesse caso o precedente ele não será cumprido. Outro dever é o dever de manter a jurisprudência coerente. O dever de manter a jurisprudência coerente é o de evitar contradições. Então aqui, quando se elabora um precedente ou quando se elabora uma súmula, a situação fática tem que corresponder à tese jurídica. Então, é a razão lógica entre a tese jurídica e a situação fática. Então, o dever de coerência é o dever de manter, de evitar contradições. Então, é preciso que haja, em primeiro lugar, uma coerência interna. Coerência interna, isso é uma coerência na elaboração dos precedentes, na elaboração das súmulas. É preciso, então, uma lógica entre a fundamentação jurídica do precedente ou da súmula e a situação fática a que se refere. E é preciso também a coerência externa, no sentido de que as futuras decisões e os futuros precedentes não podem violar os precedentes anteriores. Tudo bem, então, dever de coerência, portanto, é o dever de evitar contradições. Depois nós temos ainda o dever dos tribunais de manter a jurisprudência íntegra. Manter a jurisprudência íntegra é a proibição de se criar um direito alternativo. Portanto, o sistema de precedentes obrigatórios não rompe com o princípio da legalidade. Então, é dever dos magistrados cumprirem a norma jurídica para que o direito permaneça íntegro, para que ele não se fragmente. Então, é a vedação, então, dever de manter a jurisprudência íntegra. Significa, então, proibição de se criar um direito alternativo. Portanto, para se manter a jurisprudência íntegra, é preciso observar as normas do ordenamento jurídico. E, por fim, dever de dar publicidade aos precedentes. Está no parágrafo 5º do artigo 927.
Os tribunais têm que divulgar os precedentes na internet. Tem que organizar esses precedentes por questões jurídicas, pelos temas jurídicos e dar divulgação aos precedentes na internet. É isso aí, prezados alunos. Na próxima aula eu continuo aí com o estudo dos precedentes judiciais. Um forte abraço.